uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade. Programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Sempre de uma forma propositiva. Este é o nosso intuito aqui com o programa Assunto Cidade. E toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, como você já está acostumado. Hoje nós vamos ter a honra de conversar aqui com Marcelo Melo, ele que é da Cooperbem, Cooperativa de Reciclagem de Lixo, uma cooperativa que tenta fazer a diferença em Guarujá, mas tem uma tarefa muito hercúlea. Nós vamos voltar já após o intervalo com o Marcelo Melo, que vai explicar como é difícil driblar moinhos aqui nesta terra de Guarujá. Voltamos já depois do intervalo. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, amigos, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei hoje, com o Marcelo Melo, Marcelo da Silva Melo, né? E está aqui do meu lado. Primeiro eu dou uma boa noite e agradeço pela presença para a gente conversar sobre esse tema tão importante que é a reciclagem de lixo. Boa noite, Marcelo. Obrigado mais uma vez. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos que estão assistindo o programa. É sempre um prazer a gente poder estar participando de um programa como este, que ele tem um alcance não só municipal, mas aqui na região, e de um assunto que tantos falam, tantos gostariam e almejam que tenha, que é a questão da coleta seletiva, com a inclusão dos catadores, que a gente vê que é bem diferente, mas a região não consegue avançar. A gente não entende quais são as dificuldades que o poder público encontra de fazer com que isso se torne uma realidade, sendo que hoje nós já temos diretrizes, temos leis, temos bons exemplos em outras cidades do interior de São Paulo, para que esse segmento, que já está sendo profissionalizado, consiga atender uma demanda tão grande que é a questão da coleta seletiva. Marcelo, a necessidade, a precisão, ou a importância de reciclagem de lixo não é coisa do passado já? Não tem, já não seria coisa, não daria para a gente dizer que isso é coisa do passado? A necessidade do poder, inclusive do poder público, dar esse estímulo e incentivo, pelo menos? Olha, nós estivemos essa sexta e sábado passado, nós tivemos um encontro em Assis, que é o encontro dos catadores e catadoras do Oeste Paulista, né? É uma rede
que contempla as cooperativas da região. Ela é uma fração do Movimento Nacional dos Catadores, exatamente procurando essa articulação. Porque o que a gente tem percebido? O poder público, ele deu as costas a esse assunto. E a gente vê em matérias que nem aconteceu no Fantástico, falando lá da Baía de Guanabara, que você vê que o grande problema é a questão do lixo. Agora, o lixo, ele é de responsabilidade do poder público. E uma coisa que, inclusive, nós tiramos da nossa carta de intenção lá no Oeste Paulista, é que os prefeitos têm que entender uma coisa. O problema da questão da coleta seletiva e do resíduo é do prefeito e da prefeita. Nós, enquanto cooperativas de catadores e, no caso, os presidentes, estamos aqui para auxiliá-los. O problema não é nosso. Claro. Então, às vezes, a gente vai conversar com o poder público, com os secretários, eles acham que estão nos ajudando. Eles não estão nos ajudando. Eles não estão fazendo nem a obrigação deles. Inclusive porque há uma diretrizes já estabelecidas em nível nacional, né? Existe o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que já estabelece a responsabilidade, assim como a responsabilidade fiscal, também a responsabilidade ambiental, né? O grande problema que a gente vê, e inclusive também foi tema lá das nossas oficinas, é que a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei de Saneamento Básico, ela não é para punir. Não é punitiva. Não é punitiva, mas ela é uma balizadora, uma direcionadora para aquilo que precisa ser feito. Se der para fazer, deu. Se não der, então, deu. Mas o que ela recomenda? Que tenha o plano municipal. Isso sim precisa ser cumprido. No plano municipal, as prefeituras colocam ou contemplam todo esse assunto, mas não efetivam. Então, quem não está cumprindo a lei é a municipalidade, não. É o prefeito da cidade que fez o plano. E aí, qual é o grande desafio que nós temos? Que as prefeituras enganam quando elas informam seus dados. Então, se pergunta se a cidade tem coleta seletiva, dizem que tem. Tem catador? Tem. Tem apoio às cooperativas? Tem. Qual é o apoio? Então, agora, o que a gente conseguiu já tem em algumas regiões? O Ministério Público, principalmente o voltado para a área do trabalho, está perguntando, prefeituras, vocês têm cooperativas que apoiam, vocês têm coleta seletiva? Tudo tem. Então, agora estão vindo nas cooperativas e dizendo qual é o apoio, qual é o contrato, qual é o vínculo. Certo. Porque hoje o que acaba acontecendo? Nós temos um vínculo empregatício com as prefeituras, mas não recebemos. Isso facilmente você ganha uma ação na justiça com a prefeitura provando o vínculo trabalhista sem a remuneração. Só para esclarecer o telespectador, a cooperativa Cooperbem, ela reúne catadores também, catadores esses catadores que a gente encontra, vê na rua, assim, também, alguns. Exato. Na verdade, Valdir, o que a gente tem brigado muito, as pessoas não têm entendimento. Então, vamos lá. O que é ser um catador? Catador é toda pessoa que trabalha coletando material reciclável, enfardando, separando, dirigindo, administrando o material reciclável de uma forma organizada dentro de uma cooperativa. Entendi. Então, ele não precisa ser desdentado, ele não precisa ser alcoólatra. Claro. Também tem, e essa é a função social da cooperativa, por não ter essa questão de ser donos, né? É um conjunto de donos, cada um faz o seu laboro em prol do coletivo, e aí é onde a gente, ao invés de dizer, você é usuário de algum tipo de produto químico, ou qualquer que seja o seu problema, a função social da cooperativa é aceitar essas pessoas para que sejam encaminhadas, inclusive para tratamentos. Certo. Então, por que eu ainda cito isso? Porque todo mundo acha que porque eu era mecânico de avião e optei por ser catador, que eu não tenho o biotipo, porque eu não ando puxando o carrinho na rua. Onde a Política Nacional de Resíduos Sólidos contempla que a gente, cada dia, use menos a tração humana. O carrinheiro, o catador, é uma figura, como a gente brinca, ele é como se fosse o índio. Ele não pode ter impedido o seu trabalho, né? Se ele quer, mas ele pode ter a opção de ir para uma cooperativa de catadores. Por isso que hoje a gente tanto briga para que tenhamos a contratação pelos serviços prestados. Mesmo alguns defendendo de que a cooperativa não pode ser remunerada pelo poder público. E eu enfatizo, nós prestamos um serviço público. Por isso que a lei tem várias cidades que inclusive já contemplam essa contratação, para que as cooperativas tenham essa, vamos dizer,
reconhecimento público do que fazemos. A cooperativa acaba servindo como um elo necessário entre o poder público na medida em que você reúne uma população, né, de, vamos supor assim, de catadores de rua, como você mesmo definiu, são pessoas de bem, pessoas que estão ali exercendo uma profissão, um trabalho, um laboro, né? Exato. Como qualquer outro, como um engenheiro de aeronaves, por exemplo, um mecânico de aviões, por exemplo. E a cooperativa tem essa facilidade no trato ali para evitar, inclusive, que a prefeitura tenha vínculo empregatício, né? Para criar até... Então, qual é o entrave da prefeitura se contratar a cooperativa? Não dá para entender. Valdir, todas as vezes que nós tivemos a oportunidade de vir ao seu programa, eu deixei como questionamento. Qual é o problema? Quem souber, ganha na loto. Porque no Guarujá nós temos todas as ferramentas prontas para que isso aconteça. O porquê não acontece, não sabemos. Teve aqui recentemente o novo secretário, posso chamar de novo, até em função do anterior ter permanecido aí durante um longo período, né? E a gente chegou a comentar assim, muito por alto na época, o professor Hélio Lopes, por toda a bagagem cultural que tem, um cidadão respeitado, principalmente na área ambiental, mas tinha alguns conceitos que acabavam se tornando um entrave para o exercício da atividade da cooperativa. Estou errado? Não. Nós, inclusive, vemos com muito bons olhos a iniciativa do secretário atual, Adilson Cabral. Só que eu vivo dizendo, isso não é o secretário Adilson que tem que cumprir ou fazer. E da mesma forma, não está fazendo um favor para a cooperativa. De maneira alguma. Então, o que nós pensamos? Se tem a vontade da prefeita, se tem a vontade do governo, se tem a vontade do secretário, se tem cooperativas, se tem catadores, se tem material reciclável. E tem uma certa vontade da população também. A população quer, eu acredito que quer reciclar. Não tenha dúvida. E aí, por que então isso não se torna uma realidade do nosso município? Não é? Nós temos, até a gente coloca muito, o que a cidade prefere? A coleta seletiva realizada por empresas contratadas de coleta de lixo, né? Ou pelos catadores? A gente vê que o material vem muito melhor quando é feito por nós. A gente tem um exemplo ali do pessoal que mora na Vila Maia, as senhorinhas que a gente chama. A gente entra dentro da casa delas para pegar o material reciclável. A qualquer dia da semana, quando elas nos solicitam. Aqui na Benjamin Constant, hoje, inclusive, eu estava fazendo coleta na casa dessa senhora, a gente conversando. Ela guardou o material por quase 20 dias, porque a gente não conseguiu atendê-la antes. Ela falou, Marcelo, eu não consigo mais jogar fora, porque eu já estou acostumada com vocês vindo buscar o nosso material. Nós temos, então, isso são exemplos pontuais, mas nós temos, como esse, tantos outros. Nós temos o condomínio Maréas, que faz a separação do material para a gente. A gente tem outros condomínios que a gente gostaria de atender, mas é o que a gente fala. Como atender se nós não temos condições de arcar com o custo dessa operação? Agora, você, telespectador do programa Assunto Cidade, está admirado de que não há essa junção de esforços entre poder público, cooperativa e catadores de lixo? Você vai ficar mais abismado ainda saber que Guarujá tem uma lei municipal, de autoria do vereador Val Advogado, que já explicou aqui no programa Assunto Cidade, que prevê, que impõe aos condomínios a necessidade de reciclagem de lixo. Aonde vai parar esse lixo, Marcelo? Valdir, hoje é com muita tristeza que eu falo isso. Quando o vereador Val lançou a lei e ela foi sancionada pela prefeita, os condomínios tiveram 6 meses para se adequar à nova lei. Certo. Tá? Então era o período, como a gente diz, de adaptação. Para nossa surpresa, quando venceu o prazo, nós achávamos que os condomínios iam nos procurar. Nós fizemos até algumas intercessões junto às administradoras, falando do nosso trabalho. Para nossa surpresa, a prefeitura procurou as administradoras, dizendo que ela realizaria a coleta seletiva. Então, os condomínios ficaram numa zona de conforto. Ou seja, o saco de material reciclável vai junto dentro do mesmo caminhão com o lixo séptico. Sim. Com o lixo orgânico. Só que aí aconteceu um problema. Os condomínios começaram a ficar preocupados e procuraram a administração pública. Em uma das reuniões, a secretária de gabinete disse simplesmente, fale para os fiscais não fiscalizarem. Então, hoje nós temos uma lei que não funciona porque a prefeitura não fiscaliza. Se ela não tem fiscal, não importa. O que importa hoje é que nós temos uma coleta seletiva deficitária, que é contratada uma empresa de coleta de lixo para fazer, não faz,
E às vezes nos lugares que vai, ainda pega o material e vende nos ferros velhos para os funcionários da empresa. Certo. A gente encaminha isso para secretarias competentes e o que a gente recebe de resposta? O que vocês querem que a gente faça? Então, além do material não vir para a gente, ele ainda se beneficia de mandar para que a empresa contratada, os seus funcionários vendam. É um problema da empresa? Eu não sei, teria que ter uma fiscalização. O que a gente não pode é pagar por um serviço de coleta seletiva como é feito hoje, e o material, ao invés de ser destinado às cooperativas, é vendido aos ferros velhos em prol dos funcionários da empresa. Isso para nós é degradante. Isso para nós é humilhante. Porque parece que a gente está pedindo favor. Exato. Bom, resumindo, quem mora em condomínio já deve ter visto, nesses últimos meses aí, no seu elevador, em algum lugar deve ter o aviso lá que o prédio passaria a ser obrigado a cumprir uma legislação municipal de reciclagem. Então você vai na lixeira do prédio, todo o prédio deve ter isso, pelo menos, o meu tem. A lixeira normal, que a gente coloca lá o lixo orgânico e tudo, e a lixeira de lixo reciclável, que é um plástico, inclusive o plástico precisa ser transparente, em todas essas imposições, né? Agora, se esse saco de lixo transparente vai junto com o saco preto para dentro do mesmo caminhão, o que adiantou reciclar? E aí é onde a gente diz, nós temos uma... O que adiantou separar, desculpa? Que é isso que a população reclama. Muitos condomínios não querem entregar o material para a empresa que faz a coleta seletiva, exatamente porque é essa sensação que dá. Estamos fazendo a nossa parte e desse outro jeito não dá. Os condomínios, por sua vez, a lei não está dizendo que a prefeitura é que tem que ir fazer a coleta. Está dizendo que eles são responsáveis por essa destinação. Em São Paulo, por exemplo, os condomínios contratam cooperativas ou empresas para fazer a coleta e pagam mensalmente pelo serviço, para não serem multados. O que ocorre na nossa cidade, nem é feito uma coisa nem outra. Para piorar, os catadores acabam não se incentivando ou não se motivando a trabalhar pela falta de material. E a gente não tem como estar indo nos condomínios sem esse contrato. Marcelo, quanto que o poder público, quanto que a cidade economizaria, você deve ter esse cálculo por ano ou por mês, ou seja lá por qual período for, se implantasse uma coleta seletiva eficiente? Olha, Valdir, nós já tivemos um período com um contrato com a prefeitura e naquele período nós podemos constatar que quando uma cooperativa paga o aluguel do espaço, ela remunerado, tem 20 cooperados e gera uma média de 70, 80 toneladas de material mês, o município deixa de gastar quase R$1 milhão por ano com o não envio desses resíduos ao aterro sanitário. R$1 milhão. Então, você gera frente de trabalho com a economia solidária, que é uma coisa muito forte na nossa cidade. Isso a gente tem que até contemplar quem trabalha e luta pela questão da economia solidária. Por isso, hoje a gente está lutando para que a coleta seletiva seja solidária para dentro desse segmento, né? Então, existem vários fatores. O que acontece? A municipalidade não tem indicadores fidedignos, então eles inventam números que, por vezes, ou pedem para nós ou para outros, né? Mas que não é o que é praticado. E isso precisaria ser feito através de nota fiscal, através de prestação de serviço, com todo um controle, inclusive para que fosse repassado para o governo federal. Tá certo. Marcelo, a gente vai fazer um pequeno intervalinho. A gente já volta já para continuar conversando com o Marcelo sobre esse assunto tão importante, que infelizmente é importante para quem observa a importância, mas quem deveria estar observando a importância, que é o poder público, no caso, não tá sendo. Mas a gente vai voltar a falar nisso, que o programa ainda tem metade do seu espaço para esse tema tão importante. Só fazer uma menção, prestigiar aqui até uma mensagem dos nossos patrocinadores. O restaurante Hiroki, de comida japonesa, está com um festival de yakisoba. O restaurante Hiroki fica no lugar mais agradável que você pode imaginar de Guarujá, na frente para a Praia do Tombo, ali na Avenida Prestes Maia, número 330. Que é o telefone 3371-7822. Combina antes lá com o pessoal, com o Gilberto, combina antes lá o pessoal, dá uma choradinha lá, fala que presenciou o anúncio aqui no programa Assunto Cidade, acho que ele vai dar um desconto. Tem também oferta na Dracar, moda masculina. O Mário se orgulha muito que ele tem camisa para gordo, né, e tal, e ele tem a camisa do Dalina, que é uma exclusividade lá da Dracar. E para o consumidor, um lembrete para prestigiar o comércio local agora durante essa chegada do Dia das Mães. Dia das Mães, que é um período, todo mundo gosta de fazer aquela médiazinha com a mamãe, né? Prestigie o comércio local. E você, comerciante, se associe, se fortaleça mais a sua entidade, procure a SEG
no site asegguarujá.com.br ou então pelo telefone 3344-4000. A gente volta já com o programa Assunto Cidade para falar mais um pouco sobre reciclagem de lixo. Voltamos já. Fique com a gente. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Muito bem, amigos, voltamos para mais um bloco da entrevista hoje com o Marcelo Melo, da Cooperbem, cooperativa que reúne aí catadores de lixo e é uma cooperativa que tem, entre seus atributos, cumprir aquilo que determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece obrigações para as prefeituras, para as cidades, para de uma vez por todas a gente parar de jogar esse monte de coisa, esse monte de ouro no lixo, que é para onde ele está indo. O caminhão, a gente vê aquele caminhão da Terracom passando e esmagando ali, pode ter ali com certeza há milhões de reais sendo esmagados ano a ano. Marcelo Melo estava explicando aqui no primeiro bloco que você já teve contrato com a prefeitura. Foi um contrato emergencial, é isso? E depois acabou sendo suspenso porque o secretário de Meio Ambiente da época não concordava com a reciclagem, com a contratação da cooperativa. Um imbróglio jurídico muito misterioso, mas no final das contas foi um tempo que está se empurrando com a barriga e o problema não é resolvido. Valdir, na verdade, isso foi que foi passado para a gente. Uhum. Mas eu costumo dizer o seguinte, o secretário da época não está mais. Certo. Então, se o problema era o secretário, ele não deveria ter mais esse problema. Uhum. Né? A coisa vem se, vamos dizer, empurrando. Por que eu sofro muito com essa questão? Que nem agora, recentemente eu mostrei para a prefeitura mandatos de segurança contra a nossa cooperativa, penhorando os meus bens pessoais, que a administração se comprometeu a pagar os aluguéis da cooperativa quando ela invadiu o nosso galpão. Era um galpão que estava lá no Morrinhos. Ah, podem falar o que for. Invadiram, aquilo foi construído com os nossos recursos. Uhum. Então, se não era para ter, não falassem nada. Então, a gente está à beira de ter uma consolidação. Mas eu não pegaria isso. Eu viria no seguinte.
O Brasil tem um compromisso de reduzir a quantidade de material reciclável que vai para o aterro. O que contempla a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a estadual e a municipal? Só vai para o aterro aquilo que for rejeito. E o que é rejeito, para que as pessoas até entendam aqui? É aquilo que não puder ser reciclado. Então hoje, na nossa cidade, papel, papelão, jornal, revista, isopor, óleo de fritura, latinha, ferro, que podem ser reciclados, eles não podem ir para o aterro sanitário. Entendi. Tá? A população continua colocando esse material no aterro sanitário. Isso é uma outra questão. O que Guarujá está fazendo hoje para ampliar a quantidade de material reciclável? Hoje não tem nada. É ação pontual das cooperativas ou de ferros velhos que deveriam estar regimentados, estar dentro de uma normativa municipal, mas na questão da coleta seletiva, que é um compromisso dos municípios com o governo federal, o que a nossa cidade tem feito? Nesses últimos anos, eu posso garantir a você, quase nada. Eu estava falando no começo como é difícil lutar contra os moinhos nessa cidade nesse assunto. Não estou exagerando, então. O trabalho da cooperativa acaba sendo praticamente um trabalho clandestino. É como se tivesse a margem da legalidade. Eu diria o seguinte, se nós tivéssemos um trabalho clandestino, eu estaria feliz. Mas é meio clandestino. Por hora eles nos olham, por hora eles não nos enxergam. Entendi. Né? O que a gente vê de dificuldade? Agora mesmo, nós estivemos nessa capacitação em Assis, onde os grupos lá estão muito avançados. As cooperativas receberam áreas públicas, receberam construção de galpões, receberam equipamentos, caminhões, aumentaram o seu efetivo de cooperados em quase 40% de trabalhadores, aumentaram em quase 60% o volume de material indo para a indústria e comercializando em rede. O que as pessoas não sabem? A nossa cidade tem uma particularidade muito grande, que quando o interior está de férias, a maioria vem passar as férias aqui no Guarujá. E aí você deixa um grupo muito pequeno de trabalhadores para atender essa demanda muito maior. E o que a gente tem conversado com relação a isso? Nós temos que conseguir manter a demanda de trabalhadores suficiente para a coleta seletiva. Então, a demanda que a gente tem de quantidade de material, ela é muito grande. Só que por que ninguém sente isso? Porque está indo para o aterro sanitário. Exato. Então, o que a gente ficou preocupado com tudo isso? Na renovação de contrato com a Terracom, que é a empresa que está trabalhando hoje conosco, contempla lá que um caminhão faça a coleta seletiva. E aonde está essa coleta seletiva? Que não vem para os galpões das cooperativas. Foi o que eu falei, a gente vê o caminhão indo vender material reciclável nos ferros velhos e a gente precisando de material dentro do galpão. As pessoas precisam de material para trabalhar e todo mundo dá as costas para a gente. E todo mundo quer? Poder público. E com certeza a Terracom não está fazendo isso de graça, está recebendo da prefeitura para fazer o que não faz. Né? E aí vem de novo a pergunta, quem é que fiscaliza o que a Terracom faz? Eu não sei os fiscais, mas eu fiscalizo algumas coisas. E de que adianta? Você estava contando que tem alguns episódios assim, emblemáticos assim, de como o lixo é tratado de forma secundária, às vezes, secundária até um exagero. Assim. Você falou que tinha um caso do hotel, no hotel. Valdir, a gente fazia coleta seletiva no hotel Jequitimar, né? E aí, toda vez que nós íamos lá, nós perdíamos quase 3, 4 horas para operacionalizar a coleta. Não recebíamos pelo serviço, isso é uma prestação de serviço. Tá? Não é um roteiro de coleta seletiva municipal. Pois bem, a troca era o serviço pelo material. Então, como o material é doado, todo mundo acha que o material reciclável vale dinheiro. E aí, num determinado momento, nós recebemos uma carta do hotel chamando a gente de tudo quanto era coisa que você possa imaginar no sentido de prestar um serviço ruim. Passaram a entregar esse material para um dono de ferro velho. E aí nós escutávamos o tempo inteiro, poxa, como é que o cara de um ferro velho consegue fazer o trabalho e ganhar dinheiro e vocês vêm dizer que não consegue sequer vir fazer a coleta? Pois bem, passado quase um ano, eu passo pela Marginal Piaçaguera, que eu vejo resíduo do Hotel Jequitimar sendo jogado na beira da estrada, onde tem um pequeno córrego ali, onde, próximo ali à Rua do Adubo. Sim. Olhei aquele material, por que eu vi?
o sol refletia nos vidros, aquilo me chamou a atenção, porque eu passo ali todo dia pelo menos 4 vezes, fui lá, voltei, quando eu olho, identifico que aquele resíduo era do Hotel Jequitimar. Algumas pessoas me questionaram, mas como é que você sabe que é dele? Simples, nós separamos o material deles por 4 anos, mais ou menos. Alguns materiais lá são exclusivos de uso do Hotel Jequitimar, com identificação de materiais que tinha junto do resíduo, e aí levei isso ao conhecimento da prefeitura, levei isso ao conhecimento do hotel, mas o hotel só me chamou para conversar quando nós postamos no Facebook. E eu encaminhei esse fato ao Ministério Público, ao GAEMA, na verdade. O hotel me chamou para uma conversa, eu falei, olha, o que vocês... Não, Marcelo, você deveria ter conversado conosco antes de tomar essa atitude. Eu falei, vocês deveriam ter conversado conosco antes de dizer que outra ferro velho tiraria o material e não sair falando mal do nosso serviço. Então, para vocês verem que o que vocês fizeram era tão caro, era tão barato, que agora, dependendo da multa, isso vai ficar muito caro. Não, nós temos interesse de voltar a trabalhar com a Cooperbem, isso foi um mal-entendido. Eu falei, mas a gente não vem mais aqui como era antes. Agora é a proposta, vocês querem, a gente faz serviço. Não, nós vamos fazer. Pois bem, mandei a proposta para eles, tem 3 meses, até hoje não responderam. Então, na verdade, o que acontece? Se você não publica na internet, se você não usa os meios de comunicação, como você dá oportunidade a tantos que vêm ao seu programa, de nós termos a liberdade de falar dessas coisas, ninguém faz nada, Valdir. Nós vemos, em pleno hasteamento da bandeira azul, que tem um programa de coleta seletiva, a empresa que está fazendo coleta de óleo, né, no dia do evento, transportando 200 litros de óleo numa rampa, podendo ser aquele tambor facilmente jogado na areia. Claro. No dia do lançamento da bandeira azul, Valdir. Então, onde está a gestão disso? Onde estão os compromissos ambientais? Onde estão essas coisas? Nós temos hoje dentro do quadro do município verde e azul. Mas o que está contemplado na questão da coleta seletiva? O custo da contratação desse convênio entre Prefeitura e Cooperbem é um custo muito alto, eu não estou nem dizendo, nem comparando nem quero comparar com o valor que a Prefeitura deixa de arrecadar, que logicamente que isso aí cobre e como cobre. Mas é muito alto o custo? Valdir, hoje para nós mantermos pelo menos 30 trabalhadores, o aluguel do galpão, óleo diesel, os equipamentos, tudo que a gente precisa. Com aquela esteira de separação. Com a esteira de separação, luz, telefone, gasolina, diesel. Está sendo feito um estudo por um projeto que a gente está participando que chama-se precificação. Essa precificação eles não entregaram para a gente ainda. Mas o que nós apresentamos à Prefeitura, que é um valor muito abaixo do que será apresentado, dá em torno de R$45 mil por mês. Por mês. 45, 50 mil. A Prefeitura hoje gasta, com um caminhão da Terracom, um motorista e 2 ajudantes, R$57 mil. Ou R$47 mil se for o preço atualizado. Com cada caminhão. Com cada caminhão. E aí eu estou citando o caminhão exclusivo da coleta seletiva. Porque no contrato que inclusive está disponível na internet, por isso que a gente sabe, está lá o preço do caminhão, R$47 mil, com um motorista e 2 ajudantes, trabalhando 26 dias por semana. Quer dizer, com o valor de um caminhão, você conseguiria manter uma estrutura muito melhor para fazer a coleta seletiva. Isso já foi apresentado a vários secretários, a gente conversou com várias pessoas dentro do governo. Amanhã nós temos uma reunião com o secretário Adilson Cabral, que eu acredito que vai muito nessa linha de finalizarmos a documentação de tudo que precisa para que a gente possa ser contemplado com esse contrato. O grande problema que a gente vê, não sabemos ainda se será esse o desfecho da reunião. O que é muito ruim para nós é que nós já estamos esperando isso há 6 anos, Valdir. É verdade. Então, não é um assunto, como você disse, da marginalidade ou estar obscuro. A prefeita conhece o nosso trabalho, o vice-prefeito conhece o nosso trabalho. E se não conhecessem, muitos dos seus secretários conhecem e recomendam, inclusive, o nosso trabalho. O contrato emergencial, você estava me dizendo que foi o próprio Adilson Cabral, quando estava como secretário de Finanças, que formalizou. Né? Justo. E, inclusive, na época, eu lembro que o secretário precisou usar muito do seu argumento, do seu esforço pessoal, para convencer algumas pessoas, alguns departamentos, da necessidade dessa contratação. Então, quando o secretário Adilson foi efetivado como secretário de Meio Ambiente, a nossa esperança fosse que
isso seria um pouco mais veloz. O grande problema é que a gente sabe que o contrato com a municipalidade não vai na velocidade com que precisa. E aí é o que eu costumo dizer, não adianta chegar para nós um banquete quando nós tivermos morrido de fome. Claro. Hoje nós precisamos o mínimo para sobreviver. E é disso que nós estamos falando. Em contrapartida, nós não estamos pegando nada de mão beijada. Claro. Nós trabalhamos arduamente, dia a dia, todos os dias possíveis que a gente consegue fazer. Atendemos uma população de 300 mil habitantes, não atendemos todos, mas pontualmente aonde nós conseguimos chegar. O que nos deixa triste? Muitas vezes deixamos condomínios, casas, munícipes, empreendimentos de lado por não conseguir atender essa demanda. Nós viemos agora dessa reunião lá em Assis, em que a gente viu, a luta foi muito grande, não foi menor do que a nossa. Nós sabemos, mas nós temos ferramentas prontas hoje no nosso município. Entendi. É diferente, lá eles começaram do zero. Então por que ter esse sofrimento? Por que não avançar com um pouco mais de velocidade? Com certeza. Tantas vezes eu procurei o gabinete da prefeita para dizer, prefeita, os seus secretários estão trabalhando arduamente para que aconteça essa contratação. O que falta? É isso que a gente não consegue entender. Nós terminamos o mês de abril. Abril acabou. Maio está chegando e nós não vemos a luz no fundo do túnel. Porque mesmo vindo a contratação, terá um período de entrega de documentação, claro. Terá um período... Valdir, nós estamos há 14 meses sem pagar o aluguel do nosso galpão. Qual proprietário seria tão bom quanto o seu Figueiredo? Tá? Que mesmo sendo bom, paciência tem limite. Aquele galpão lá na Vila Júlia, em frente perto do cemitério, ali ainda funciona? Ali ainda funciona. Ali onde nós estamos trabalhando hoje, ali que é de propriedade do seu Figueiredo. Ali que está atrasado, 14 meses? 14 meses. O dono do imóvel deve ser paciente mesmo, né? Na verdade, eu sempre disse isso para ele, mesmo quando a gente conseguia pagar em dia. O seu Figueiredo sempre foi para mim um segundo pai. É uma pessoa que sempre fez mais do que ser simplesmente um locador. Mas, por conta de tudo isso, a gente não consegue, eu não tenho coragem de conversar com ele. Dizer o que para ele com tantos meses de imóvel atrasado? Vamos aguardar que o Adilson Cabral, recuperado já, que já deve estar aí do mal que teve, né, da infecção que teve, que ele se recupere e retome as negociações aí para contratar. Até porque a Cooperbem, ela também oferece vida digna para esses catadores de lixo que estariam aí jogados numa situação assim que parece meio... Muita gente acha incômodo, né? Valdir, eu vou dizer uma coisa para você. A grande diferença que tem quando a gente está dentro da cooperativa é que nós temos lá pessoas hoje trabalhando conosco, senhoras com 50, 60 anos, que não têm mais espaço no campo de trabalho pela idade. Nós temos pessoas que têm deficiência, nós temos pessoas que não conseguem uma alocação porque não têm formação escolar, muitos são analfabetos, né? Outros sabem ler e escrever, mas não têm condições de estar arrumando um emprego porque já tem essa questão da idade, tem filhos, tem um monte de coisa que a gente tem dentro desse processo. Eu falei inclusive com eles hoje de manhã, muitos não teriam espaço em um outro lugar para trabalhar que não fosse uma cooperativa de catadores. Que é esse o braço que a gente precisa. Mas para que a gente consiga dar vida digna, para que eles continuem trabalhando, inclusive eu, nós precisamos de um pouco mais de ajuda. Nós prestamos serviço, agora em junho nós faremos 10 anos de constituição jurídica. Nós prestamos um serviço à cidade há 15 anos. E a cidade sempre nos dando as costas. E você e outros integrantes da Cooperbem sempre buscando um pouco mais de conhecimento em outras regiões do Brasil. Aí, você volta e meia, você está em outros estados, inclusive, absorvendo conhecimento nessa área, né? Na verdade, Valdir, é o que a gente fala. Como a questão coleta seletiva, catador, cooperativa de catador, que é diferente de toda qualquer outra atividade, isso tudo não tem um estudo profundo e específico acadêmico. Então somos nós que vamos atrás dessa formação com professores de universidades, com incubadoras, com outros estados, com outras ações, com outros catadores que estão mais organizados do que a gente. O próprio Movimento Nacional dos Catadores é uma referência a nível mundial nessa questão de organização. Agora nós estamos tentando criar a rede do Litoral Paulista, que vai
vir desde Itanhaém até a Bertioga, para que a gente tenha a comercialização desses materiais, a troca de conhecimento, inclusive com outras regiões do Brasil, para que a gente consiga cada dia estar mais apto a fazer um bom serviço e na prestação de serviço com qualidade na questão da coleta. A minha grande preocupação é que hoje o Guarujá tem um potencial de reciclar em torno de 200 toneladas de material mês, num primeiro momento. Se nós chegarmos a 800, 900 toneladas mês, a infraestrutura será muito precária. E não adianta, então, nós estarmos nos preparando e não prepararmos tecnicamente para isso. Sem dúvida. Por isso a gente hoje está contemplado com um programa, até trouxe aqui, chamado de Mãos Dadas para o Futuro, que são as ABs, a que puxa isso é a ABPEC, é um TAC que eles têm junto com o Ministério Público para fazer a capacitação das cooperativas, trazer equipamentos, trazer informações, melhorar a qualidade e o monitoramento da entidade, e que a gente espera que a partir agora do meio do ano, a gente comece a receber os equipamentos que estão lá dentro disso. Mas depende muito mais do poder público local cobrar essas ações, principalmente a chegada dos equipamentos, do que da cooperativa. Claro. Porque uma das coisas que contempla aqui o programa é que a infraestrutura tenha que ser garantida pela municipalidade. Então, se a municipalidade não garantir a infraestrutura, no caso do galpão, nós não temos como receber os equipamentos. E é isso que eles alegam para a gente. Olha, vocês ainda não têm definitivo o contrato, ou a questão do aluguel, ou com onde vai ficar, eu não tenho como mandar os equipamentos para vocês. Esse é o tipo da coisa que a gente fica pensando, como é que a gente pode fazer para ajudar o planeta, ajudar o futuro e ajudar o lugar que a gente quer, um lugar decente que a gente quer para os nossos filhos. Reciclar lixo, separar lixo para reciclagem é o primeiro passo de todos, né, Marcelo? E o grande desafio, Valdir, o Brasil está passando por um momento econômico difícil. Mas mais difícil do que isso são as cooperativas que não têm como comercializar seus resíduos. Claro. O preço do material, ele despencou. Então hoje, por exemplo, nós tivemos a queda do papelão, nós vendíamos em torno de 32, 33 centavos o quilo, hoje a gente vende a 23. A sucata ferrosa nós vendíamos a 32, caiu para 25, 20 centavos. Até o preço do petróleo caiu, né, Marcelo? E aí puxa isso tudo para baixo. Então nós temos um déficit econômico na economia, os materiais chegam na cooperativa, não tem valor comercial em alguns, mas tem o valor ambiental. E a gente, com essa questão de valorizar o meio ambiente, a gente não pode simplesmente pegar o material porque ele não tem valor econômico e jogar fora, Valdir. Sem dúvida. Ontem, na sexta-feira, nós mandamos 32 toneladas de vidro. E o vidro vale 4 centavos. 4 centavos, né? Isso, trabalho de 6 meses. Entendi. E esse material todo lá guardado e separado. Foi comercializado e deu em torno de R$1.000. Não paga a semana da cooperativa. Mas é um trabalho social. É o que nós temos que fazer. É isso que nós nos propusemos a fazer e temos que manter firme isso. Vamos esperar aí vamos aguardar e entrar até em contato com a Secretaria do Meio Ambiente também. Quem sabe aí fazer disso aí uma bandeira do programa Assunto Cidade. Queria te agradecer mais uma vez pelo esclarecimento, pela entrevista e vamos manter a esperança. Deixa um espaço para você dar uma última mensagem e te prometo que durante os próximos dias ainda tentarei contato com o secretário do Meio Ambiente para a gente ver se esclarece essa questão toda. Valdir, eu tenho muita esperança. Um dia me chamaram de franciscano e esse dia foi há 15 anos atrás. Se naquela época eu era franciscano, acho que agora eu continuo mais. Eu tenho muita esperança que amanhã, na reunião com o secretário Adilson Cabral, a gente consiga delinear esse assunto que é tão importante para a cidade, para o meio ambiente. Poderemos e seremos uma referência na região metropolitana e espero em breve voltar ao seu programa para trazer notícias da rede do movimento litorâneo, que é como nós chamaremos. Provavelmente isso será feito próximo à data do aniversário da cooperativa, que foi uma das metas que nós colocamos no ano passado. Era ou fechamos ou avançamos. Né? Dentro disso, acredito que o secretário Adilson Cabral, mais do que qualquer outro secretário, está muito imbuído que isso se torne uma realidade no município. Acho que isso seria um grande legado dessa passagem dele pela Secretaria de Meio Ambiente, onde hoje nós temos na cidade a Agenda 21, que funciona muito bem, a economia solidária, que é uma referência em muitas regiões do estado de São Paulo. Hoje a gente está integrando a rede de economia solidária, voltando exatamente para esse GT, levando essa
troca de experiências. Então, o que eu vejo? Que amanhã pode ser o início de uma nova vida. E como eu sempre digo, a partir de amanhã nós poderemos fazer uma nova história do mesmo caminho. Tá certo. Obrigado, Marcelo. Obrigado mais uma vez. Bom, só antes de encerrar o programa, lembrar mais uma vez vocês que o restaurante Hiroki, lá na agradável Praia do Tombo, está com um festival de yakisoba aí para os próximos dias. O Mário da Dracar manda avisar que está cheio de camisa do Dalina lá, pronta para receber, inclusive, para os gordinhos. E a ASEG, Associação Comercial e Empresarial de Guarujá, manda um recado para o consumidor prestigiar o Dia das Mães comprando no comércio local. E que o comerciante e empresário procure a entidade para fortalecê-la cada vez mais. Agradecer muitíssimo, Marcelo, mais uma vez pelo esclarecimento. Vamos aguardar os próximos dias aí, ver qual é a novidade que haverá nesse setor. Te garanto, mais uma vez, o programa Assunto Cidade vai ficar em cima desse assunto aí como uma bandeira nossa, um compromisso nosso. E agradecer a todos pela audiência. Nós voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.